Como eu ganho 10 mil reais por mês sendo burro e preguiçoso? Bom, senhoras e senhores, eu não vou enrolar você aqui não, tá? A minha fonte de renda é única e exclusivamente edição de vídeo até esse momento. Tô criando esse canal e um perfil no Instagram para ter uma segunda fonte. E aqui e lá eu vou compartilhar essa jornada com vocês. Mas o tema de hoje é só como eu faço e como eu fiz para chegar nesse valor, tá? Então, não vou te enrolar, é edição de vídeo. Se você tá curioso para saber o que quer, já pode sair do vídeo, que é só isso mesmo. Mas eu vou te contar a jornada, que é o que realmente importa, porque tem editor de vídeo que ganha 50 reais, tem vídeo que ganha 150 mil reais. Não tem como você, só pela profissão, julgar alguma coisa, tá ligado? Mas enfim. Há 8 anos atrás, mais ou menos, 7, 8 anos, eu trabalhava num call center, mano. Cara, eu era xingado o dia inteiro, velho. De ponta a ponta do dia eu era xingado umas 15, 20 vezes por dia. E tava fazendo faculdade, mano, pra ser promovido lá, tá ligado? Eu trabalhava na Vivo e eu queria, mano, nossa, subir todas as carreiras lá, né? Que tem um plano de carreira muito bom lá. Bom pro CLT, né? E, cara, eu ganhava, porra, R$ 1.400 naquela época, tá ligado? Morava com meus pais, tava tudo lindo, maravilhoso, sensacional. E aí, cara, do nada um dia chegou uma oportunidade de eu cantar numa banda de pagode. Olha que loucura, velho. E era uma banda já relativamente estruturada, tá ligado? E eu, mano, fui lá e abracei. Fui lá, botei o pé na água, comecei a ver como é que era. E larguei a faculdade e larguei o trampo, mano, pra viver da música, tá ligado? Ganhei um bom salário, tá ligado? Ganhava um bom salário, ganhava o dobro do que eu ganhava no call center naquele momento. E, porra, era muito divertido, porra, a gente fazia gravação, tocava toda semana, até que chegou 2020, veio o isolamento social lá, né, por conta do Covid. E, mano, eu me obriguei a ter que aprender outra coisa, tá ligado? Porque eu não podia tocar, que era a minha única fonte de renda naquele momento. Aí eu tentei pegar um home office de call center também naquela época, mas eu fiquei 2 meses só e larguei. Porque, nossa, já não fazia sentido a CLT pra mim, já fazia, sei lá, 2, 3 anos, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos que eu tava tocando. Então, pra mim já não fazia sentido voltar pra CLT mais, eu não aguentava. E foi quando eu caí na edição de vídeo, mano. Naquela época, lá em 2020 mesmo, foi quando eu comecei a editar Comecei a editar pro meu canal de LoL, mano. Eu tinha um canalzinho de LoL lá que eu gravava umas gameplay na pandemia. E comecei a editar, bicho. Comecei a editar, comecei a gostar de criar as histórias, tá ligado? Porque eu não fazia vídeo só jogando. Eu criava, tipo, umas historinhas na minha cabeça e ia montando no vídeo ali, tá ligado? E comecei a gostar daquilo, bicho. Comecei a gostar muito. E daí a gente começou a ser liberado aos pouquinhos pra voltar pra rua. Voltei a tocar, mas continuei com essa pira de editar, mano. E daí eu comecei a namorar, saí da casa dos meus pais, fui morar com a minha namorada. E aí foi quando começou a bater água na bunda. Precisava fazer dinheiro, só a música já não tava dando mais certo, porque antes eu morava com meus pais, agora eu tinha que pagar minhas contas, fazer minha compra. Comecei a editar vídeo daí como freelance, como uma parada mais profissional, assim, pra ganhar uma grana extra, tá ligado? Meus primeiros trampos ali foi 50 reais, 80 reais. Eu lembro que, mano, eu trabalhava muito e ganhava pouquíssimo, tá ligado? Mas era só pra, tipo, tirar um quentão, um milão no mês ali pra pagar as contas que faltava, tá ligado? E aí comecei a pegar mais gosto e comecei a ficar melhor, comecei a entender mais como conseguir cliente. E aquele valor foi subindo, foi subindo, foi subindo. Daí chegou uma hora, velho, que eu não dava conta mais de tocar e editar. Principalmente depois que eu comecei a editar na gringa, tá ligado? Porque daí a demanda era muito maior, a pressão era muito maior também, principalmente de mim mesmo, nem tanto dos clientes. Era muito mais da minha cabeça, assim, que eu tava me pressionando, que eu queria fazer rápido as coisas funcionar. E, velho, comecei a pensar em largar da música, até que eu tomei coragem e larguei. Quando eu comecei a ganhar 2 vezes mais do que eu ganhava com a música, trabalhando com edição, foi eu larguei. E aí, recentemente, faz 4 ou 5 meses que eu tô ganhando 10 mil reais, né? Que é o valor que eu tanto sonhava lá atrás, que eu achava que ia transformar a minha vida, que eu ia poder andar de lancha, comer nos restaurantes mais caros. E é tudo ilusão. Falar que 10 mil hoje em dia, pra mim, já tá... Porra, é até um pecado falar isso, né? Porque, pô, comecei ganhando 1.400, mas 10 mil hoje em dia, pra mim, já tá parecendo pouco, tá ligado? Eu preciso de mais dinheiro. Não à toa, tô fazendo essa nova renda aqui, né? Que é a criação de conteúdo. Mas toda essa jornada, velho, desde o começo, ela me ensinou muita coisa. E agora... eu esqueci de falar. Por que eu me considero burro e preguiçoso? Cara, eu edito pra gringo. Eu participo de reunião em inglês. Eu nunca fiz uma aula de inglês, tá ligado? Na escola eu sempre fui meia boca, velho, em todas as matérias. Então, tipo, se eu conseguir, qualquer um consegue. Essa é que é a verdade. Eu odeio falar sobre dinheiro fácil, sobre essas porra aí. Mas, cara,
eu nunca fiz nada de extraordinário. A minha edição nem é nível astronômico, tá ligado? Só que eu enxerguei formas de vender o meu serviço mais caro, tá ligado? A primeira foi ir editar na gringa. Mas no começo, na gringa também, eu editava e não via cor do dinheiro, mano. Primeiros vídeos ali, porra, era $30, $50. A mesma escalada que eu tive no Brasil era como se eu tivesse começado do zero quando eu fui pra gringa, mano. Mesma coisa, velho. Comecei cobrando baixo pra caramba, criar uma certa reputação no site de freelance, pra daí eu largar os sites de freelance depois, começar a mandar a proposta pros caras diretamente no e-mail pra isso, tá ligado? Então, teve uma escalada ali que eu precisei, cara, achar maneiras, tá ligado? E se eu fosse um cara menos burro e menos preguiçoso, eu teria ganhado muito mais dinheiro em muito menos tempo. Porque eu nunca parei pra estudar, nunca comprei um curso de porra nenhuma. Eu fazia tudo que vinha na minha mente ali. E, mano, ia no acerto e erro, tá ligado? Hoje em dia eu tenho um cliente só até o momento. Agora eu tô indo pra mais clientes ali, pra um modelo de agência, mas tipo até o momento, agora que eu consegui contratar um cara, eu vou começar a expandir. Mas eu tô com um cliente só porque o cara me paga muito bem. O trabalho é muito de boa, então o lado preguiçoso, porra, me acomodou na hora, tá ligado? Fiquei muito cômodo, porra, ganhando R$10.000. Pra quem não conseguia tirar 3 mil quando trabalhava no Brasil, porra, tá lindo demais, tá ligado? Então, agora que eu me toquei que eu tô indo atrás de outras coisas, deixando um pouco esse lado preguiçoso de lado mesmo, tá ligado? Começando a focar mais, a querer acelerar mais ainda as coisas. Porque eu sei que dá. Eu vejo muito cara próximo a mim fazendo funcionar, fazendo acontecer. Então eu tô tentando seguir a mesma trajetória que os caras, mano. Inclusive lá na gringa, tá ligado? Eu tenho muita referência lá da gringa que os caras... Mano, tem agências gigantescas de criação de conteúdo, de edição de vídeo lá. Então é neles que eu tô me espelhando. Ainda tô longe, longe disso. Mas os 10k chegaram através disso, mano. Trabalho, não tem mistério, não vai cair do céu. E saber vender o teu peixe, tá ligado? Esse é o principal ponto. Porque eu sinto que tem muita gente que edita muito melhor que eu e que não consegue esse resultado financeiro, tá ligado? Tem muita gente mesmo, muito boa. Principalmente, cara, eu vejo umas edições no Instagram assim que eu fico de cara, mano. Falo, cara, esse maluco deve estar cobrando, porra, milhares de dólares pra fazer isso. Mas daí você vai ver o preço do cara, é preço de banana, tá ligado? Isso acontece muito, mano. Muito, muito, muito mesmo. E acho que o segredo tá nisso, mano. É você saber vender, tá ligado? E é você ter coragem de arriscar. Porque eu poderia muito bem ter ficado no call center lá, fazendo minha faculdade. Mas não, eu escolhi tentar ganhar mais na música, sem saber... Cara, como é que ia ser daqui 2, 3 meses? Os caras podiam me mandar embora, podia parar de tocar, sei lá, qualquer coisa, tá ligado? Aí quando eu decidi largar da música, que era um bagulho que eu já tava fazendo há anos, e sempre deu certo pra mim, eu tava tomando uma decisão arriscada novamente, tá ligado? Que era largar tudo pra tentar aumentar minha renda como editor, e se não desse certo, por que ia fazer? Ia ter que me matar de trabalhar aí, eu tava pronto pra isso, tá ligado? E eu acho que mais importante do que você... ter o conhecimento técnico é você ter a coragem de fazer acontecer, mano. Saca? Eu sinto que esse é um dos principais diferenciais, mano. É você ter a coragem lá de botar a cara e falar, mano, se foda, eu vou tentar, mano. Claro, você tem que ter uma consciência. Eu, antes de sair do call center, eu toquei 1 mês. Daí eu falei, opa, dá pra ir. Eu, quando saí da música, eu já tinha um tempinho que eu tava editando ali, mesmo que ganhando não tanta grana, eu já tava editando, eu já tava dentro do mercado, eu já tava entendendo o que eu tava fazendo, tá ligado? Só que mesmo assim, mesmo você tendo essa consciência de que, mano, posso ganhar mais dinheiro aqui, é difícil tomar decisão, velho. É difícil você sair da tua zona de conforto. E eu acho que esse é o principal ponto que eu sinto que foi a minha virada de chave, mano. Que eram os momentos que eu senti que eu tenho que ir, velho. E daí, nesses momentos, sempre tem alguém que vai te falar, velho, não faz isso. No primeiro momento foi minha mãe, quando eu saí do call center, cara, larguei a faculdade, velho. Pensa tua mãe, você falando que vai largar a faculdade pra ir viver de música. Não tem um músico na família. Não conheço ninguém que é músico. É a minha primeira experiência na música, tá ligado? E minha mãe, pô, ficou louca. Falou, não vai. Eu falei, mãe, eu vou, sou maior de idade, eu vou ter que tentar. Porque se eu morrer amanhã, pelo menos eu sei que eu tentei, tá ligado? E era essa a missão. E daí, quando eu fui largar da música, minha namorada, a gente mora junto já faz 3 anos, né? Minha namorada falou, cara... Você tá louco da cabeça? Porque desde que ela me conheceu eu já tocava, já ganhava dinheiro com isso, já me mantinha com isso. Daí quando eu falei que eu ia largar, ela falou, cara, você tá louco? Você é muito empolgado com as coisas. Eu falei, cara, eu sei o que eu tô fazendo, confia. Só que eu lá dentro não tinha certeza, eu tinha dúvida. Só que, cara, foi com dúvida mesmo. Eu deixei ela sem saber que eu tinha essa dúvida, porque eu falava, não, vai dar certo, já deu certo, blá, 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 mas, cara, por dentro,
Tava me cagando. E deu certo. Então, cara, é isso. Tem caminhos onde você vai se esforçar demais e não vai conseguir ver a grana. E tem caminhos mais simples. Se você é burro e preguiçoso como eu, não leve isso como uma ofensa, tá? Se você é burro e preguiçoso como eu, tem esse caminho que você pode escolher, velho. Só que você tem que escolher o caminho mais lógico, tá ligado? Que você vai ter menos esforço, já que você é preguiçoso, que você vai ter que pensar menos, já que você é burro. Então eu escolhi caminhos sempre que me levavam pra essas escolhas. E cara, sem medo, de verdade. Quer dizer, com medo, mas vai com medo mesmo. Tenta analisar o mais rápido possível a situação, porque também se você ficar pensando demais, você vai paralisar. Então tenta não paralisar e vai pra cima, pô. Vai pra cima. Faz acontecer, tá ligado? É isso que você precisa. Depois que der certo, todo mundo vai te apoiar. Hoje em dia, nossa senhora, tem gente que me manda mensagem, queria trabalhar com você, queria aprender com você. Porra, agora é fácil. Queria ver quando eu tava ganhando meu 50 por vídeo, eu ter esse apoio, tá ligado? Não tinha, velho. Não tinha. E eu acho que você também não vai ter, a não ser que você esteja numa realidade muito diferente, mas, no geral, as pessoas não têm apoio. E é nessa hora que você vai ter que se reinventar, vai depender só de você, vai ter que confiar só em você, falar só com você. Bom, tem eu aqui também, se quiser trocar uma ideia, me segue lá no Instagram, acompanha a jornada aqui no YouTube, a gente vai trocando ideia nos comentários também, sem mistério, que a ideia é ser esse suporte, é ser esse apoio pra você que tá no mesmo caminho que eu trilhei, mano, ou no mesmo caminho que eu tô trilhando agora, tá ligado? A gente vai junto nessa, azar, seja o que Deus quiser. Demorou? Então eu espero você lá no Instagram, espero você aqui no YouTube pra gente poder trocar essa ideia, debater nossos assuntos. E é isso, mano, a jornada é nossa, vamos fazer acontecer essa porra. Tamo junto.